de janeiro de 2021 e hoje é o episódio 128 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, está o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, como estás? Eu estou fecholas, pai, tu? Também, deixa-me adivinhar, estás em casa? Estou em casa, okay. Mas apesar daqui da vigilância, é preciso garantir segurança cá em casa. Diz? Eu pensei que era à vista da tua janela. Não. Okay. Isto é mesmo aqui em casa, é mesmo assim, há câmaras a filmar tudo. Então, Tiago, o que é que andaste a fazer esta semana? Olha, o que é que eu andei a fazer esta semana? Várias coisas. Quer dizer, andei a fazer muita coisa que não posso contar aqui. Não posso, mas não é interessante. O que é que eu andei a fazer? Andei a fazer algumas alterações. Já tínhamos falado sobre isso aqui há uns tempos. Eu mudei o meu site talvez há mais de um ano, do WordPress para o Hugo. E como não sou mestre do Hugo, de vez em quando tenho alguns problemas. E um problema que me estava a acontecer já e que eu queria resolver já há um mês, uma coisa muito simples, que é pegar numa página e querer que ela não seja indexada. E então resolvi esse problema esta semana. Aquilo não é muito complicado, depois percebes a mecânica, não é muito difícil, e neste momento já tenho a coisa automatizada para que outras páginas que eu não quero indexar, é só colocar um tag e a coisa resolve-se. Portanto, isto é um processo extremamente simples quando trabalhas com o WordPress, mas também quando trabalhas com o WordPress há muitos anos, ficas conhecedor de uma série de truques, e eu, como só vou ao Hugo uma vez por ano para aí, quando escrevo alguma coisa, pronto, ficou assim. Mas sim, portanto, esta foi uma das... Tenho muita coisa hoje, portanto eu não vou dizer já tudo, mas esta foi uma das coisas que me manteve ocupado. Não foi muito tempo, foram meia hora. Perdi mais tempo à procura da solução do que propriamente a implementar, mas sim, foi uma das coisas que me ocupou. Vamos fazer uma a uma, se calhar é mais fácil, porque também já vi que tens aqui muita coisa para dizer, portanto... Tem algumas coisas. Então dizes uma tu, digo eu uma, tu dizes uma, eu digo uma. Eu estive a descobrir um cliente de RDP compatível com o CyberArk. Não sei se conheces o CyberArk. Era isso que eu te ia perguntar, não faço a mais pequena ideia o que seja. Ok. RDP para mim é Windows e acabou. O CyberArk é uma plataforma que existe para controle de acesso a sistemas e aplicações. Okay. Normalmente delegas ao CyberArk a forma de aceder às máquinas, defines lá contas, defines o que é contas privilegiadas, o que é contas privilegiadas, defines os hosts que podem a que se pode aceder, defines os utilizadores teus da própria pessoa que se vai ligar ao CyberArk, e depois podes via cliente de RDP, aliás, ligas-te por web ao CyberArk e escolhes qual é a máquina que queres ligar, e lá podes utilizar, dependendo do que é que o servidor remoto suporta, RDP, SSH ou terminais via HTML5 que porventura se ligam por outro protocolo qualquer, seja SSH, seja whatever, aos servidores. Pronto. E isto é uma plataforma que é bastante comum em algumas empresas de grandes dimensões. Eu acho que é um bocadinho clunky. Grandes dimensões que usa Windows. Não tem nada a ver com ser Windows ou não. Mas o RDP não é um protocolo de... Sim, mas o isto também permite ser por SSH. Ok. Ou por outras coisas quaisquer. Okay? É independente do que é que está do outro lado. É uma coisa que se fica entre as pessoas, o cliente e o servidor remoto. Ok, não conheço. Okay? Então, eu acho que é um bocadinho clunky, e acho que há opções nativas dos sistemas operativos que eu prefiro. Mas, no entanto, pronto, um dos clientes adotou e, portanto, eu uso. Não tenho dizer nessa escolha do cliente. Claro que sim. E então estava à procura de um cliente de RDP, porque nós temos algumas máquinas de salto
para esses clientes que são máquinas Windows, e o resultado é que estava com o Remina, mas o Remina não suporta as propriedades do RDP que são necessárias para usar o CyberArk. A sério? Nem um plugin? Yeah. Não suporta. Não existe suporte para aquilo. É uma propriedade que o Remina não suporta. Mas, no entanto, descobriu um cliente que suporta, chama-se Tincast. É baseado no FreeRDP e está disponível como um snap, que facilita bastante a instalação. E estou contente. Tenho de ver ainda qual é a melhor forma de o configurar para usar, mas até agora funciona. Ok. Eu estranho duas coisas e queria te fazer uma pergunta. A primeira coisa que eu estranho é máquinas de salto Windows. Sim. Não te cabe a sorte, meu caro. Deves ter feito muito mal no passado para teres esse tipo de castigos. Isso fiz, de certeza. Mas sim, não tenho. É assim. Apesar das máquinas, a minha equipa A7 são todas máquinas, neste caso são do Linux, são AIX, são HPUX, são, acho que é disso todos. E Solaris também. Mas nem todos os clientes querem saber dos administradores de sistemas que não Windows. Aliás, cá em Portugal é raro algum querer saber, e então disponibilizam essas ferramentas que só estão pensadas para o mundo Windows, porque basicamente o IT Management em Portugal é muito mau. A outra pergunta que eu te queria fazer em relação a isto é: qual é que é a especificidade, ou seja, qual é que era a característica que o Remina não tinha, a propriedade ou configuração que tu sentiste falta no Remina? Porque eu acho estranho, porque o Remina, olha que eu já tive alguns dias em que disse, olha, o Remina não dá conta do recado, e depois acabava por dar. Portanto, fiquei curioso de saber qual é que é a especificidade. Eu não me lembro do nome da propriedade, mas é uma propriedade que eu tive à procura nas configurações do Remina e não existe de facto. Ainda experimentei outras que eu pensei que talvez fossem aquilo com um nome diferente, mas não estava lá. Simplesmente experimentei e não estava lá. De qualquer forma, o Tincast salvou-me. E a partida para esse cliente vai ser esse que eu vou ter que fazer. Para outros clientes não tenho esse problema, mas neste cliente tem esse problema. Então pronto, olha, mais uma. Esta não é só minha, esta é nossa. Há coisa de, sei lá, 2 horas antes de começarmos a gravar, eu lembrei-me de começar a agitar a comunidade no sentido de fazer a vontade ao nosso ouvinte Tiago Carreira, que fez uma previsão para 2021, que era que nós iríamos finalmente atingir os 100 subscritores no YouTube para podermos então fazer a configuração de um endereço personalizado, customizado. Olha, correu melhor do que a encomenda. Não estava à espera que fosse resolvido tão rapidamente, mas houve malta que diretamente subscreveu, que é isso que a gente pretende, mas houve alguém... eu vou dizer quem é, porque acho que ele não se importa. O Cristóvão começou a chatear os seus colegas de trabalho e começou a partilhar com eles o amor do nosso podcast, e então rapidamente, até porque ele tem muitos colegas de trabalho, rapidamente o número cresceu até ao número que está agora, são 103 ou 104, já não sei quando é que foi a última vez que eu vi. Portanto, provavelmente agora quando os robôs do YouTube atualizarem lá as numerações, já podemos ter um endereço youtube.com/ qualquer coisa que nos agrade mais do que aquela string esquisita que nós usamos até agora. Portanto, muito obrigado a todos aqueles que já subscreviam no passado, não só os que subscreveram hoje. Obrigado também àqueles que subscreveram hoje, claro que sim, e um agradecimento antecipado a todos aqueles que no futuro vão subscrever este fantástico canal. Nós damos pouca atenção, é verdade, YouTube não é a nossa principal preocupação, mas ainda assim é uma forma de distribuir para áudio, né? Exatamente. Fazemos aqui o streaming de vídeo, mas quer dizer, não estamos a adicionar conteúdo de vídeo a não ser as nossas caras. Exatamente. Não estamos a mostrar gráficos, não estamos a mostrar esse tipo de coisas.
É uma questão que já falámos disso várias vezes, em eventualmente produzir conteúdo, mas nós somos os dois muito feios e então acho que favorece-nos mais apenas o áudio do que eventualmente vocês verem as figuras tristes que nós fazemos quando gravamos isto. Aliás, é uma coisa que nós pagamos aos patronos, os nossos patronos, ao contrário dos outros patronos, somos nós que pagamos a eles para eles assistirem aos nossos episódios, porque é de facto um sacrifício muito grande. Mas pronto, no futuro eventualmente podemos pensar, agora fora de brincadeiras, podemos até pensar, já foi falado antes, nunca concretizámos. Aliás, nunca concretizámos não é as ideias, é as conversas, mas já pensámos várias vezes em fazer conteúdo específico, eventualmente também em vídeo, para podermos dinamizar não só o canal do YouTube, mas eventualmente outros canais que possam privilegiar a imagem. Mas pronto, aqui o nosso obrigado, muito obrigado a todos aqueles que são nossos subscritores. E é isto. Mais, Diogo, próxima. Mais, graças ao nosso amigo do show, o Nuno do Carmo, descobri uma jovem youtuber, a Anaís Ulrich, que está a fazer vídeos sobre Kubernetes, está a fazer uma série chamada 100 dias de Kubernetes. E ela é alemã, os vídeos são em inglês, mas são fáceis de entender e portanto se querem 100 dias de introdução? Diz? 100 dias de introdução? Sim, estou a achar muitos dias, a introdução daquilo não é assim tão... Ela está a introduzir, são vídeos curtos e ela está a introduzir os vídeos explicando os conceitos, portanto... Eu quero acreditar que ela já fez uma tabelinha com 100 linhas e que já encontrou conteúdo para as 100 linhas, porque senão ela vai chegar às 50 e vai dizer que não tem mais conteúdo para dar, mesmo que sejam vídeos curtos, pá. Não, eu acho que não. Ok. É que estamos a falar de introdução. Estamos a falar de introdução, não estamos a falar de mestria, estamos a falar de introdução a Kubernetes, ou seja, conceitos básicos. Sim. Ok. Estou quase tentado em subscrever o canal. Subscreve, aliás o podcast já subscreveu. Isso são obras tuas, tens muito tempo livre, então pões-te a subscrever coisas muito. Mas sim, e vale a pena se quiserem aprender os conceitos básicos do Kubernetes, instalar Kubernetes de várias maneiras diferentes e com várias distribuições diferentes. É uma oportunidade para vocês. Aproveitem e façam esta viagem também com a Anaís. Ela ainda vai no princípio, portanto ainda conseguem apanhar facilmente o dia em que ela vai, portanto. Ok. São vídeos de quanto tempo, mais ou menos? Que 3, 4 minutos? Não, um bocadinho mais que isso. Mas são... ela foca-se em 2 ou 3 coisas relativamente objetivas para cada vídeo e explica essas 2 ou 3 coisas, faz uns gráficos, mostra os gráficos, explica os conceitos todos ao redor de tudo o que está à volta daqueles 2 ou 3 conceitos nucleares do vídeo. E revê às vezes um bocadinho coisas que são precisas para o vídeo desse dia que foram mencionadas noutros dias, coisas desse tipo. Portanto, vale a pena. Eu estou a gostar e acho que quem quer introduzir-se ao Kubernetes... Ela tem mais que 100 subscritores, que ela tem um daqueles endereços já... sim. Olha, viste? Sim. Mas pronto, próximo. Ora, eu partilhei aqui que comprei um teclado, um Keychron, o mais pequenino de todos, o K1, se não me engano, acho que é esse o modelo. E estou muito contente, portanto faço parte dos felizes utilizadores de teclados mecânicos. Achava que ia estranhar mais, não é verdade, portanto estou a gostar. Tenho aqui uma queixa a fazer que se prende com a utilização, que é uma coisa que eu faço e que, pelo que eu estou a ver, já falei com 3 ou 4 pessoas e pouca gente faz essa utilização, pelo menos como eu, que é a utilização das teclas de funções F1, F2, F3, F4. Não sei se tu és utilizador disso ou não. Claro que se usa. Pronto, ok, obrigado, Diogo, por não me fazer sentir um alien, porque eu falei com meio de pessoas. As outras pessoas não o fazerem. Eu achei o mesmo, mas quando eu falei com 3 ou 4 pessoas que não usavam, eu assim, bem, se calhar o padrão é esse, eu sou só o alien. Mas pronto, há um problema porque este teclado tem 2 modos de trabalhar, ou seja, tu podes trabalhar isto via cabo ou via Bluetooth. Eu liguei via cabo, até porque para trabalhares com a tua LibreBox só funciona por cabo. Não é só funciona por cabo. Depois do desktop arrancar e do Bluetooth arrancar, tu consegues emparelhar. O problema é tu queres desencriptar Lux
com um teclado Bluetooth. Exatamente. Portanto, Falámos disso no episódio passado. Portanto, qual é o problema? O problema é que as teclas de funções estão trancadas às funções especiais, ou seja, aqueles atalhos multimédia e brilhos ou seja, mesmo eles uma tecla de escape. Tem uma tecla FN que permitiria oscilar. Acontece que em Linux, e o erro não é o erro, o risco foi meu, portanto o fabricante dizia que suportava, é a velha questão, que suportava Windows e Mac. Eu achei que era um teclado e que não tinha história nenhuma, portanto, e decidi ignorar o facto de eles não suportarem Linux. E quando chego, e eu já abri um ticket com eles, portanto, a tentar perguntar o que é que se passa. E achei porreiro porque se calhar tem que ver com o facto destes teclados serem mais baratos que o normal em termos deste tipo de produtos, mas o suporte deles disse-me, olha, há um grupo no Facebook com utilizadores de Linux desses teclados, portanto se quiseres vai lá ver o que é que se passa. E eu assim, olha, boa, parece muito bem. Mas isto para dizer o quê? Ou seja, eu trabalho com o teclado por Bluetooth porque ele por Bluetooth funciona perfeitamente. Funciona tudo à primeira, funciona tudo conforme esperado, portanto não há, não sei se há aqui algum tipo de emulação que não acontece por Bluetooth. Agora, por cabo não consigo ter teclas de funções, que é uma chatice, a menos que faça uma alteração qualquer, não sei se é no kernel, num sítio qualquer, mas que eu também não quero mexer porque quando estou, por exemplo, no laptop, eu não quero estar com alterações de teclado, porque há alturas em que eu trabalho só com o portátil, portanto não me apetece também estar depois a fazer customizações. Mas pronto, claro. Tirando isso, é um teclado excelente. Aliás, vou provavelmente encomendar a segunda unidade rapidamente para poder ter um setup igual nos vários sítios onde tenho trabalhado. Próxima, Diogo, é a tua vez. Olha, eu estive a mudar a forma como eu uso o Twitter. É lá, então, agora usas com os pés. Sim. Olha, eu já tentei. E um palito preso ao nariz. Olha, às vezes é preso ao nariz, não sei, mas às vezes faz falta. Mas pronto. Basicamente, não sei se muitos dos nossos ouvintes usam Twitter, eu sei que alguns usam. E há uma coisa no Twitter que também há pouca gente que utiliza, que são as listas. Não sei se conheces, se usas? Eu acho que já passei por isso, mas eu como sou muito... Eu não perco muito tempo no Twitter, lá está. E depois o Twitter aquilo, depois mais as threads ou as conversas. No outro dia estavas a falar que houve um evento qualquer no Twitter e tu estavas a falar, eu estava-te a ouvir falar tão bem, mas eu assim, mas que raio, como é que há um evento no Twitter? Alguém deve ter que seguir threads e hashtags e... Pá, não tenho paciência para isso. Isso é malta, é que eu digo, é malta como tu que não tem filhos, tem tempo livre e não sei o quê, e tem tempo a andar metido nessas coisas. Eu vou ao Twitter de vez em quando, ou então quando falha o serviço, quando o Mel falha, eu vou ao Twitter e pesquiso pelo hashtag Meltdown e vou procurar se o Mel está down, ou se o Telegram está down, ou se o AWS está down. É normalmente aí que eu vou ao Twitter. De resto, não sou grande utilizador. Ok, mas conta. As listas, tu tens basicamente duas formas de seguir contas no Twitter. Ou subscreves a essa conta, ou metes essa conta numa lista. Essa lista pode ser pública ou privada. Mas não tens que seguir a pessoa na mesma? Diz? Quando pões a pessoa na lista, não tens que a seguir na mesma? Não. Se a meteres na lista, estás a seguir automaticamente porque estás a seguir a lista. Ok. Já percebi. Portanto, na prática tens sempre que seguir a pessoa, ela pode estar ou não numa lista, é isso? Tu subscreves a conta e assim estás a segui-la, ou metes a pessoa dentro da lista e a partir que a lista é tua, e como a lista é tua, tu estás sempre a seguir a lista automaticamente. Agora estou a pensar do outro lado, mas isso conta como subscritor do lado de lá? Não conta. Ok. E pá, eu tinha algumas listas, tenho algumas listas privadas, mas não tinha nenhuma lista pública. E agora o que eu fiz foi passar a usar mais listas públicas. Eu tinha uma lista privada muito grande, uma que era particularmente grande, que desdobrei em 3 listas. Eu seguia para aí 250 contas, ou mais, aliás, contas nessa lista privada, e desdobrei em 3 listas com 3 temas relacionados. Ela era uma lista genérica sobre podcasts e podcasting, e eu dividi uma em podcasting, que tem pessoas e entidades que são importantes ou que se dedicam a pensar o meio em si, outra chamada podcasts e outra chamada podcasters.
Eu recebi um e-mail a dizer que me tinhas incluído na lista podcasters. É? Exatamente. Olha, sim senhor, hein? Grande mérito. Reconheci. E pá, isto é fixe. As listas públicas é fixe porquê? Porque outra pessoa que tenha interesse na tua perspectiva ou na forma como tu observas um certo meio dentro do Twitter, ela pode também subscrever a tua lista. Ok. E isso é uma forma de partilhar essa visão, essa forma de ver o Twitter uns com os outros. Ou seja, a tua curadoria dos utilizadores do Twitter pode ser partilhada com terceiros. Ok, parece-me bem. Por exemplo, a lista de podcasters e de podcasts tem alguns subscritores já, a minha, nacionais e estrangeiros. Isso é uma treta, pá, que as pessoas que estão dentro dessa lista é que deviam ser, ou seja, tu podias subscrever essas pessoas. Quer dizer que tu, quando me incluíste na tua lista podcasters, eu perdi um subscritor. Não perdeste, não, porque eu não. Tirando contas que são demasiado grandes para querer saber de mim, sim, basicamente é isso. Eu subscrevi essas contas, mas as outras contas que se me seguem a mim e que interagem comigo, essas eu continuei subscrito. Ok. Então, tenho nessa lista, mas sou subscritor também. A diferença é que essa lista também pode ser subscrita por outras pessoas, e assim essas pessoas não têm necessariamente que subscrever toda a gente que eu tenho subscrito, mas seguem essa pessoa. Percebi-te. Ok, parece-me bem, acho que sim, acho que fizeste muito bem. Se eu tiver tempo e paciência, e se ainda me lembrar, hei de lá ir ver as tuas listas para ver se eu as quero subscrever também ou não. Ou então subscrever algumas pessoas dessa lista, também posso fazer isso, não é? Posso pegar na tua lista e dizer, olha, está aqui esta pessoa, sim senhor. Podes ver quem é que faz parte da lista e subscrever essa pessoa da lista. Ok, parece-me bem. Isso pode ser útil também porque eu estava já não sei muito bem onde é que eu ouvi isto, mas estava a ouvir não sei quem a falar que era importante subscrever pessoas com quem tu te identificas, não é? Portanto, que partilham as tuas visões, mas é também importante subscrever as pessoas e seguir as pessoas, globalmente, em termos de redes sociais, não era específico do Twitter, mas pessoas que partilham visões diferentes da tua, nem que seja para tu poderes acompanhar e perceber o que é que essas pessoas andam a fazer e qual é que é a dinâmica. Nem sequer estamos a falar aqui de baralhar o algoritmo, não é? Eu no outro dia tive... Não é só isso, para perceber... Isto é a tal questão da bolha. Nós normalmente tendemos a seguir só pessoas que concordam connosco e que têm a mesma visão do mundo que nós apenas estamos a reforçar o que nós pensamos ou a expor-nos a pouca diferença daquilo que nos rodeia. Quando seguimos pessoas que pensam de formas diferentes, com quem não concordamos e tudo isso, estamos a trazer a expor-nos a coisas de fora da bolha, pensamento diferente, pensamento com o qual não concordamos, mas que quer que seja a nossa intenção convencer-nos a nós próprios de coisas diferentes, quer seja apenas pensar sobre essas coisas diferentes, é importante ter esse acesso a esse pensamento diferente. Ok, mais uma pergunta sobre as listas. Tu pões isso nas listas e depois tens que ir a cada secção ver o feed desses, ou seja, ver as publicações dessas pessoas, ou aparece tudo no teu feed normal? Não. Tem alguma identificação da que lista é que essa... Se fores ao Twitter em si, ele mete tudo para o teu para o teu feed social, vá. Sim. Se fores para o TweetDeck, aí podes separar e ver só uma lista numa coluna, outra lista na outra coluna, sim. Outra lista, e por aí adiante. Ok, e não tens identificação, ou seja, quando tens um tweet de uma entidade ou de um utilizador que está numa das tuas listas, tu não tens um tag ou qualquer coisa que diga este tweet é de uma pessoa ou de uma entidade que está na lista X. Tens. Okay. No Twitter tens em si, e no TweetDeck tens o nome da lista no topo da coluna. Exatamente. Ok, parece-me bem. Olha, deixa-me então agora falar uma coisa também e é preciso falar sobre isto, até porque a culpa também é nossa. Não é também,
eu diria totalmente nossa, tem que ver com o encontro da comunidade do mês de janeiro. Hoje é dia 31, estamos a gravar isto, portanto já nem sequer temos margem para recuperar. Habitualmente nós fazemos um encontro e quisemos não quebrar com a cadência dos encontros mensais a uma quinta-feira, aquilo que fazíamos presencialmente em Sintra até 12 de março, acho que foi o último encontro, se a memória não me falha, ou seja, até antes do confinamento. Ou 12 ou 13. Exatamente. Eu acho que 13 foi sexta-feira, portanto terá sido na segunda, na quinta que nós fizemos o último encontro. Acontece que este mês de janeiro nós falhámos o encontro porque não se realizou, e falhámos nós porque, e se calhar importa explicar um bocadinho como é que isto funciona também para saber o que é que falhou. Portanto, nós tínhamos a intenção de fazer um encontro, tínhamos até já tudo pensado e alinhavado, e é uma coisa que já aconteceu antes, ou seja, nós temos a ideia basicamente de marcar um encontro da comunidade. Nesta altura não é nada muito complicado, é apenas abrir uma publicação no portal das locos do Ubuntu, depois eventualmente, e normalmente resulta muito bem quando se abre o evento no Facebook, quando se abre no Meetup, e estava a falhar algum, e eu quando não me esqueço ainda abro também no portal da Ansol, porque também há bastantes seguidores que consomem o calendário da Ansol. Eu divulgo também no Twitter. Enfim, pronto, depois exatamente, está tudo isso. Mas formalmente é isto que acontece, ou seja, abre-se o evento nestes canais, porque há pessoas que seguem aqui ou ali, que é para as pessoas poderem estar informadas, e depois a partir daí, e é uma coisa que já aconteceu, o facto de ser eu a marcar, ou de seres tu a marcar, ou de ser o Jaime a marcar, ou seja, quem for, não significa que a pessoa tenha que estar a abrir a porta, ou portanto, e já aconteceu nós marcarmos um evento em que nem eu estive presente nem tu, e fomos nós os dois que o marcámos, portanto é uma coisa que acontece. O que falhou este mês foi que nem tu nem eu agendámos o raio das publicações, com a agravante que, como tínhamos planeado para a última semana do mês, na última quinta-feira do mês, portanto, escapando aquela quinta-feira, não há mais nenhuma, portanto, só em fevereiro. Exatamente. Sendo que fevereiro é um mês um bocadinho mais curto, não são muitos dias, mas, e acho que não se justifica. Eu ia dizer que íamos fazer 2 em fevereiro, mas acho que não se justifica, portanto, eu também acho que não. Em janeiro falhámos e temos que assumir aqui a culpa. Entretanto, em fevereiro provavelmente vamos fazer aquilo que tínhamos prometido e que falámos até, acho que em 2 episódios, ou pelo menos num de certeza, que era fazer então uma sessão de tradução conjunta, e que será numa quinta-feira do mês de fevereiro, se ninguém se esqueça, basta uma pessoa se lembrar, pronto, se esquecer outra vez, exatamente. Aproveito ainda para dizer também, diz. Além disso, além de não termos marcado, também não conseguimos improvisar uma. Eu estive indisposto, portanto não consegui sequer tentar remediar isso. Tu também estiveste indisponível. Eu dei conta disso, eram 9 da noite, ou seja, mais ou menos a hora, quando alguém perguntou como era, alguém atento ao podcast ou alguém atento a alguma conversa que a gente entretanto teve depois disso, e fez a pergunta, mas àquela hora já não se justificava estar a amanhã qualquer coisa à pressa, até porque tipicamente para fazer tradução é preciso algumas condições que eu não tinha, tu não tinhas condições físicas, eu não tinha condições em termos de disponibilidade, portanto é sempre, as pessoas podem sempre organizar-se, ninguém depende nem do Diogo, nem do Tiago, nem de, exatamente, portanto, mas é sempre mais fácil quando há planeamento. Exatamente, portanto é isso que vamos tentar que aconteça este mês. Portanto está já planeado, nós tínhamos já tema até para o encontro de fevereiro, que vai adiar para março, se entretanto não nos abrirem o salão, porque logo que nos abre o salão nós vamos a correr fazer o encontro em Sintra e comer um hambúrguer e beber uma vadia. Mas é isto, portanto este mês não aconteceu, este mês de janeiro não aconteceu o encontro da comunidade, está explicado porquê. Não posso também deixar de fazer um convite a todas as pessoas que se sintam motivadas para dinamizar ou para organizar ou para propor eventos. Malta, cheguem-se à frente, porque não é nada muito burocrático, não é preciso nenhum estatuto especial para o fazer, apenas um bocadinho de vontade, uma boa ideia, e o resto acontece. Ainda por cima agora online, nem sequer há a desculpa do é muito longe, ou não posso sair de casa a esta hora, ou portanto as coisas, e nem tudo é mau nesta história do confinamento, as coisas podem ser facilitadas.
Sim, e nem sequer tem que ser necessariamente sobre o Ubuntu, desde que seja algo que seja feito com o Ubuntu e que possa ser interessante para a comunidade, podem propor na mesma. Nós já tivemos vários temas que não eram mesmo Ubuntu, nem nada feito pela Canonical. Exatamente. Portanto, proponham. Mais, Diogo, último. Epá, o último está relacionado com uma conversa que nós tivemos, nós comunidade, tivemos no grupo de Telegram da comunidade Ubuntu PT, sobre a capacidade de capturar todo o áudio que está numa cena de OBS e exportar de alguma forma esse som para uma chamada de Jitsi. O Tiago Carreira perguntou como é que isso poderia-se fazer. O André Bação propôs uma solução e eu já testei 2 ou 3 vezes e funcionou. Eu há bocado estava a tentar fazer isso e como eu estive a ligar e desligar coisas um bocadinho antes, não sei se reconfigurei alguma coisa sem ter reparado, mas funciona. Há um comando que se tem que dar, eu vou incluir esse comando nas notas do episódio. Esse comando basicamente cria um microfone virtual e depois, utilizando por exemplo o Pavo Control, que é uma ferramenta gráfica de configuração do Pulse, vocês podem na secção de gravação atribuir o valor correto para permitir que o som, esse som vá todo para o microfone virtual. Mas eu assisti a parte da conversa, aliás, a conversa já tem 1 ou 2 dias e eu só há bocadinho é que estive também a inteirar-me, e olha que eu fazia isso tudo sem qualquer tipo de comando, sem Pavo Control, sem nada, porque o OBS tem lá uma opção de fazeres um input que é o teu desktop sound e ele saca-te logo o som do desktop e pronto. Eu fazia isso, eu fiz umas sessões de streaming onde tinha que ter o meu som, e a forma como eu tinha de arranjar o meu som era pura e simplesmente arranjar um input de áudio que é o desktop sound. Pronto, está feito. Sim, mas o microfone virtual não é preciso para o OBS, é preciso para depois selecionares o áudio no Jitsi. Selecionares o áudio no Jitsi. É para passares do OBS para o Jitsi, ok. Exatamente. Pronto, eu passava o áudio, pronto, eu streamava do OBS direto para o YouTube, portanto... Pronto, isso é fácil, isso é extremamente fácil, não é preciso comandos nenhuns. Pronto, exatamente, ok. Eu não sei como é que sabes. E como é que tu pões OBS no Jitsi? É com uma câmera virtual também? Sim, é uma câmera virtual também. Aliás, é o que eu estou a usar para vocês poderem ver esta imagem atrás de mim como background. Estou a utilizar um ecrã verde e além disso há também uma câmara virtual que o OBS já suporta nativamente, mas tem que criar o V4L Loopback Device carregando um módulo de kernel dinâmico. E depois vão ao Jitsi e escolhem como se fosse uma webcam normalíssima. Dos exemplos que eu vejo na internet, a maior parte deles não especifica um nome para a webcam, mas eu especifico para ajudar a identificar. Depois na interface do Jitsi é bom ter lá um nome. Isto foi isto mesmo que eu fiz, isto, em vez de aparecer isto, que definhos são estes que apareceram aqui. Exatamente, sim, não, facilita, a identificação é sempre melhor. Siga. Em termos de semana foi isto. Estamos despachados. Exatamente. Ora, aconteceu que foi outra coisa esta semana, no dia 28 de janeiro, que foi a celebração do Dia Internacional da Privacidade. Assinalaste de alguma forma, Tiago? Não assinalei. O Dia da Privacidade, não. Assinalei outro dia esta semana, mas não foi o Dia da Privacidade. Olha, eu não fiz nenhuma coisa especialmente pública sobre isso, mas aproveitei e revi um documentário, um filme escrito por realizado por 2 jornalistas, que é o Nothing to Hide, que realizaram um crowdfunding, financiaram e fizeram este documentário sobre os perigos à privacidade atuais, a vigilância do Estado, o capitalismo de vigilância, a forma como a nossa presença online normal deixa um rastro de dados que permite saber
praticamente tudo sobre nós, sobre os nossos hábitos, sobre aquilo em que pensamos, e então aproveitei e revi esse documentário. Ok. Eu estive a ver um documentário, mas curiosamente estive a ver um documentário que é o Dilema das Redes Sociais na Netflix. É um contrassenso, não é? Não necessariamente um contrassenso, embora o Netflix, o modelo de negócio do Netflix é a subscrição, portanto pagas, não existe tanta tal questão do capitalismo de vilãs em que tu és o produto. Não, mas aprendes muito, lá está. Aprendes muito a ler e não podes deixar de fazer pontos com isso. Eu já tinha visto metade. Tinha visto cerca de 50% do documentário aqui há uns tempos e decidi ver os outros 50% entretanto. E obriga-te a pensar um bocadinho, lá está. Só que neste momento tens que mudar um bocadinho. Se queres preocupar-te a sério, tens que mudar, e eu não diria um bocadinho, tens que mudar drasticamente a tua maneira de estar. E então numa altura como esta, em que as pessoas estão enfiadas em casa, a tela é trabalhar, a tela é aprender, não tarda, a tela é viver. Se tu vives sem qualquer acesso a todos os grandes portais que agregam e que recolhem a tua informação, estás tramado, porque nós olhamos muito isso. Estás a isolar-te. As grandes bandeiras são sem dúvida alguma o Google, o Facebook. Estes são os principais. Google e Facebook são os mais nefastos. Sim, mas tendo em conta que o Facebook é o dono do Instagram e do WhatsApp e tudo isso. Exatamente. Sendo que depois tu podes ir para imagina que tu deixas de ter estes dois. Imagina que tu deixas de ter Twitter, imagina que tu deixas de ler jornais online, porque os próprios jornais online também, e em Portugal há aquela coisa fantástica que é o Nónio, que também é uma coisa muito esquisita. Tu às tantas isolas-te, e é isso mesmo, isolas-te, e não é isolas-te das outras pessoas, isolas-te do mundo, da sociedade, exatamente. Portanto, as redes sociais, se fossem só sociais até não era mal de todo, não é? Se fosse uma coisa, rede social até parece uma coisa gira e positiva. O problema é tudo o resto que acontece, e o problema são o eventual prejuízo que tu tens de não estares nisso. É um bocado como se toda a gente tem telemóvel, tu não tens telemóvel, os teus amigos combinam todos na esquina às 8 da noite, entretanto mandam um SMS ou têm um grupo no WhatsApp e dizem, olha, afinal não é às 8, é às 8h30 e é na outra esquina. Tu és o gajo que não tem telemóvel, és o gajo que ficas às 8 da noite naquela esquina e não tens forma de ser contactado. Portanto, e ou tens um gajo cuidadoso que diz, olha, o outro gajo não tem telemóvel, alguém tem que ir às 8 da noite àquela esquina buscar o outro gajo. E estou a dar um exemplo, isto parece ridículo, mas é isto depois multiplicado por N fator é de facto, e torna-se uma coisa preocupante. Há muita gente, eu lembro-me e é uma piada que eu fiz algumas vezes, que é aquelas SMS irritantes que um gajo recebia na noite de Natal, não sei se tu também passavas por isso, das renas e do Pai Natal que caía e do não sei quê, e do SMS sem graça nenhuma. Quando os SMS começaram a ser oferecidos, quando os pacotes dos operadores começaram a oferecer SMS, esses nunca recebi, só se recebi dizer boas festas. Sim, mas depois há umas piadas da treta e há o Pai Natal não sei o quê, e há, pronto, isto só para dizer que o gajo queria ter uma ceia de Natal descansada e recebi SMS a torto e a direito. De repente aparece o Facebook e os SMS pararam, porque a malta vai para o Facebook, põe lá uma árvore de Natal e diz Feliz Natal para todos. Pumba, está tudo avisado, está tudo despachado. E quer se queira, quer não, a sociedade mudou e eu acho que infelizmente está cada vez mais dependente de redes sociais, sejam elas quais forem, e as pessoas assentam, e quando o Facebook para durante meia hora, o mundo parece que vai acabar. Há um monte de gente que fica ai, o que é que se passa agora? Portanto, aliás, é inconcebível o Facebook parar meia hora. Quando ele para meia hora, há sempre alguém a dizer estou sem internet, não é estou sem Facebook. Portanto, sim, sem dúvida. Mas esse é um problema e é difícil tu defenderes a tua privacidade não abdicando da parte social destas redes. Sim. A infraestrutura social neste momento está digitalizada e depende dessas plataformas proprietárias que nos vigiam para benefício próprio e que transformam-nos em produto. Exatamente. Particulares, são entidades particulares, altamente lucrativas à nossa conta, que é uma coisa muito fixe.
Exatamente. E que reforçam comportamentos aditivos que nos mantêm nessas plataformas. Além desta questão da vigilância que provoca invasão de privacidade, tem os algoritmos que reforçam comportamentos aditivos para manter-nos nessas plataformas e também reforçam aqueles comportamentos que levam à manipulação da nossa visão sobre o mundo, reforçam a nossa bolha, reforçam a promoção de informação falsa e tudo isso. Falsa ou tendenciosa, pelo menos. Tendenciosa, não necessariamente, nem sempre é falsa, às vezes é só tendenciosa, porque pode ser tendenciosa e verdadeira na mesma, mas só se não estás a ver tudo, se vais à janela e só consegues ver numa direção, não estás a ver o mundo, estás a ver aquele bocadinho do mundo, não é? Yep. E o resto do mundo todo à tua volta que dá mais contexto, que nos faz pensar, fica de fora. Yeah. Olha, eu fiz no outro dia, estava a mexer no telefone e o meu telefone disse-me, tinha uma aplicação qualquer para eu tomar conta da minha, não era bem da minha saúde, mas era um update qualquer do Android. E então mostrava-me o meu screen time, o tempo que eu passo no ecrã. É giro, porque eu passo mais tempo no Telegram do que em qualquer outra aplicação, portanto fico descansado. Ainda assim, estive ali, era uma zona do telefone onde eu nunca tinha entrado, e então estive a ver aquilo, tinha lá uma funcionalidade engraçada, que é, eu consigo bloquear no meu telefone, ou seja, consigo limitar o tempo por aplicação e consigo limitar o número de desbloqueios do meu telefone. Eu achei que limitar o número de desbloqueios que era demasiado, era puxar muita corda, portanto disse não, mas olha, vou experimentar. E então experimentei, para ter aqui uma referência, e então experimentei limitar em 15 minutos o tempo gasto no Facebook, não era a aplicação do Facebook que eu não uso o Frost, mas no Facebook e no Instagram, 15 minutos por dia. E olha que raramente, já houve uma vez aquilo chega ao fim e a aplicação fecha e pronto, é giro. Mas pronto, como eu habitualmente a utilização que eu faço daquilo é normalmente na sanita e eu não estou lá mais do que 15 minutos, portanto estou muito satisfeito porque acho que, primeiro, não estou viciado naquilo, eu já sabia que não estava, mas pronto, não estou viciado naquilo, nem de longe nem de perto, e parece-me 15 minutos por dia que é bastante aceitável para tu deitares para o lixo naquele tipo de suportes. Sim, deitar para o lixo, tu obtens algum valor em troca, atenção, por alguma razão as pessoas lá vão, né? O valor é que pode ser um bocado subjetivo, em uns casos é maior, outros casos é menor. Além disso, além de ter visto aquele vídeo... Sim, continua. E agora viste a mensagem do Carreiro, não queres interromper, não é? Pois. Não. Eu estive a pensar sobre que outros recursos há para aprendermos sobre isto. E lembrei-me que existe um livro que é uma espécie de bíblia sobre o capitalismo de vigilância, que é o The Age of Surveillance Capitalism, pela professora Shoshana Zuboff. Nós vamos deixar links para os artigos da Wikipédia sobre o livro e sobre a professora, em que basicamente ela introduz esse conceito do capitalismo de vigilância e explica como é que as coisas funcionam. Além disso, há um outro livro que não sei se não é ainda mais antigo, que é o Irresistible, do professor Adam Alter, que basicamente ele explica como é que funciona toda esta lógica de manter as pessoas viciadas nestas plataformas e não só nas redes sociais, como na própria utilização dos dispositivos, dos smartphones, dos tablets, as notificações e tudo isso, e como é que isso é tudo desenhado para manter-nos envolvidos com essas coisas. E como é que, por exemplo, algumas das pessoas que desenham e criam esses produtos não os usam ou limitam a sua utilização drasticamente, ou até a utilização dos seus filhos e afins, para não sofrerem, de pelo menos limitarem o que se podem sofrer causado por esses comportamentos aditivos.
Tu fazes uma coisa que é importante. Eu aqui há uns 2 ou 3 anos decidi que iria deixar de usar óculos. Eu uso óculos desde os meus 5 ou 6 anos. E então fui ao médico. Ou seja, deixar de usar óculos era para ser operado, né? Fazer aqueles disparos de laser, aquelas coisas para corrigir, para deixar de usar óculos. E então fui ao médico, e aquilo, como não foi, eu achei que era uma coisa rápida, ou seja, que era ir ao médico, fazer uma avaliação, seguro de saúde, mete para a frente, está a andar de moto. Não foi bem assim, portanto houve ali alguma burocracia adicional que fez a coisa atrasar-se durante 2, 3 semanas. E nessas 2 ou 3 semanas eu estive a refletir sobre o assunto, e a primeira pergunta que eu fiz foi: porque é que o médico que me está a tirar medidas e que me vai fritar o olho usa óculos? E então depois comecei a cruzar alguma informação que tinha e a cruzar esta minha opinião e tentar encontrar uma razão para isso, e cheguei à conclusão que eu não vou, porque depois havia algum risco envolvido, e disse, já me habituei a usar óculos e já vou continuar a usá-los e acabou, portanto é por isso que eu ainda tenho uns óculos em cima do nariz. Mas isto para dizer que quando tu dizes que, e com toda a razão, que há pessoas que criam ferramentas e que depois não as usam, é estranho, é muito estranho. É como o cozinheiro não comer a sua própria comida, é como há uma coisa se passa, percebes? Mas pronto, mas é isto. Olha, agora só para chatear, está aí o Carreira a falar sobre ele fez a operação para usar, ele passou pelo mesmo que eu, com o médico que usava óculos, e perguntou-lhe porquê. Agora gostava que o Carreira respondesse, não é? Exatamente, estou curiosíssimo porque é que ele usa óculos, mas ficamos às... e entretanto ok. A miopia dele não se justificava. Ok. Vamos acreditar. Além destes 2 livros, há mais um vídeo que eu gosto muito, do Glenn Greenwald. Ele agora tem assim umas visões políticas um bocado estranhas para mim, mas ele está muito bem neste vídeo, neste TED Talk. Esse é o do Snowden, não é? É o jornalista que coordenou a publicação dos documentos do Snowden. Um dos jornalistas. O Glenn fala de porque é que a privacidade interessa, e porque é que até as pessoas que dizem que não se preocupam com a sua privacidade, na verdade preocupam. E aqui eu faço o desafio a toda a gente que acha que não se preocupa com a sua privacidade a mandar-me para o e-mail contacto@podcastubuntuportugal.org todas as suas contas de e-mail, usernames e passwords, todas as contas de e-mail, não é só aquelas que vocês não têm medo de dizer publicamente, mas todas mesmo. Além disso, podem dar-me também os dados para autenticar-me no vosso home banking e de todas as contas, não só daquelas contas. Tu prometes que não fazes nada com isso, não é? Exatamente, eu não faço para ninguém. Ficas só a guardar. Dados. Guardas só, vais só guardar para ti. E deem-me também cópias das chaves da vossa casa. Parece-me bastante razoável. E digam-me se têm cortinados ou não na vossa casa. Esse é o exemplo que eu uso com muita frequência. É o exemplo dos cortinados, exatamente. Porque se vocês não fizerem uma destas coisas, na verdade vocês querem saber da vossa privacidade. Claro que sim. Aliás, há um exercício muito simples, que é... isto funciona melhor com desconhecidos. Agora é uma chatice que um gajo não consegue usar transportes públicos, mas imagina num transporte público, tu sentaste ao lado de alguém que está no telefone a ver qualquer coisa ou a escrever uma mensagem qualquer, e tu pôs-te em cima do ecrã a olhar para o que a pessoa está a fazer. Não é preciso ir mais longe, é só isto. Nem precisas de passwords, é só isto. Se não apanhares uma chapada na cara ou um insulto, alguma coisa se passa. E é claro que essa pessoa se preocupa com a sua privacidade, mesmo que diga que não. Pronto. Além deste vídeo, há também um artigo muito fixe da Ruth Correia, que não tem a ver com as ameaças, mas com a forma de nos protegermos de ameaças. A Ruth publicou no Shifter um artigo chamado A Privacidade Também Somos Nós, em que menciona uma série de ferramentas que vocês podem utilizar para ajudar a proteger a vossa privacidade digital. Se vocês lerem esses livros, se vocês verem esses documentários e... Tiago, não podes dizer essas coisas do chat. Portanto, o Diogo está... Eu esclareço. O Diogo está-se a rir
Porque alguém que entrou de fininho, um dos nossos patronos, entra de fininho e diz: boa tarde a todos, não respondam que é para não quebrar o ritmo, mais coisa, menos coisa foi isto do podcast. E de repente está a dar graxa em direto à sogra, que também é ouvinte deste podcast, certamente, e daqui um abraço forte e carinhoso, sem Covid, para a sogra Carreira, e que fala aqui sobre a sua capacidade de encontrar estética num belo par de cortinados, e que não tem nada a ver com privacidade, mas que tem mesmo que ver só com uma questão de design de interiores. Sim. Continua, Diogo, já estás reposto? Pronto. Além disso, se vocês quiserem saber mais sobre temas de privacidade, há duas entidades cá em Portugal que vocês devem acompanhar. Uma é Direitos Digitais, aliás, até há três. A outra é a Privacy LX, que é uma associação e comunidade de pessoas que se dedicam a promover a privacidade digital. Neste caso, eles localizam-se na zona de Lisboa e realizam eventos onde vocês podem utilizar ferramentas, aprender sobre ameaças e tudo isso. E além disso, claro, a própria ANSOL, Associação Nacional para o Software Livre. Muito bem, Diogo, que eu não faço aqui cross-selling, mas sim senhor, parece-me bem. Exatamente. Também o software livre é uma ferramenta importante na nossa proteção da privacidade digital. Sim. Era aí que eu estava aqui a tomar notas. E não usem ou evitem utilizar muito o Facebook, o Google, a Amazon, essas empresas de capitalismo de vigilância. Usem o menos possível. Acho que agora é que tu falaste, desculpa estar a te interromper, mas acho que para me parecermos aqui uns velhos do Restelo, até porque tu tens uma conta no Facebook, eu também tenho. Aquela questão do não usem, acho que é pedir demasiado. Mas usem com moderação, pensem sempre duas vezes antes daquilo que escrevem. Não é só aquilo que escrevem, antes daquilo que clicam. Qualquer clique que nós damos, às vezes basta o feed estar aberto, e já estamos a dar. Aliás, o simples facto de vocês estarem a fazer scroll e pararem uns momentos a olhar para alguma coisa, essa informação está a ser recolhida de que vocês estão a fazer isso, está a ser recolhido. Exatamente. Quer pelo Google, quer pelo Amazon, sobre Google, todos eles fazem isso. Portanto, tenham noção do que é que estão a fazer, informem-se e uma questão, um conselho básico, e nós já falamos aqui algumas vezes, que é: usem o Firefox com a extensão dos containers para que o Facebook, ou seja, uma coisa é o Facebook saber da nossa atividade no Facebook. Eu até acho que isso até pode ser legítimo se eles tiverem meios técnicos para o fazerem. Caramba, nós estamos no Facebook. Mas a questão é se... Assim, quanto à legitimidade, assim, há coisas que são importantes saber para permitir a plataforma funcionar corretamente do ponto de vista técnico. Isso é perfeitamente legítimo e não tenho nada contra. Também é legítimo, perfeitamente legítimo, recolher informação sobre que conteúdo é que é popular, conteúdo é que não é popular. Agora, depois, a forma como se explora essa informação recolhida, a quem é que ela é disponibilizada, é utilizada para manipular futuras reações das pessoas, e isso aí é que há problemas graves, além de que a quantidade de informação e a quantidade de tempo que ela é mantida também é perigosa, porque os leaks de informação acontecem e quanto mais houver para leakar, pior é, né? E portanto deve-se manter uma quantidade mínima necessária para o propósito em causa, e não simplesmente maximizar ao máximo, porque é um bocado redundante maximizar ao máximo. Eu ia deixar passar, mas pronto, até porque era grave maximizar ao máximo, mas maximizar a recolha dos dados apenas porque sim, e porque é possível explorar de alguma forma para ganhar dinheiro, isso eu creio que não é legítimo. Pronto, eu acho que é assim, é como digo, quem dá chuva molha-se, e se tu escolhes ter Facebook e se escolhes concordar com aquelas condições que ninguém lê, ouve, aguenta-te. E choque, é assim, é sempre preocupante, mas choca muito menos. Choca-me mais o pixel do Facebook e o pixel do Google, que anda nos sites todos e que tu vais navegando e que vais encontrando os rastros, ou seja... E as APIs todas eu posso nem não ter usadas pelos outros sites. Exatamente. Eu posso não ir ao Facebook há um mês e o Facebook continua a saber que eu continuo a navegar na internet aqui, ali, acolhi, a clicar aqui e do outro lado. Portanto, e isso preocupa-me. Daí a questão de, e nós depois, se alguém tiver dúvidas, também pode usar os contactos habituais
sociais para nos fazer perguntas, mas a solução certa, porque é complicado viver sem Facebook, é verdade. Eu conheço algumas pessoas que não têm e não estão mortas, mas de facto não estamos a pedir às pessoas que não façam isso, mas pelo menos browser e container e sejam mais felizes. Temos que acabar, portanto o Diogo vai dizer aquelas palavras do fim. Exatamente, chegamos mesmo ao fim. Obrigado por estarem aí. O meu nome é Diogo Constantino, ele é o Tiago Carrondo e quem edita cliquem no Humble Bundle e comprem coisas e pronto. E quem edita é o Senhor Podcast. Até para a semana.